Agora vamos dar início à mensagem. Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 12 ao versículo 14. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 12 ao versículo de número 14. Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 12 ao versículo de número 14. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 12: Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e que esquecemos das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Esta noite eu quero começar esta mensagem fazendo a seguinte pergunta: por que alguns erram o alvo? Ou por que erramos o alvo? Esta pergunta nós precisamos de uma resposta. Porque quando nós falamos em alvo, quando nós pensamos em alvo, existem algumas palavras que estão ligadas, que estão associadas à palavra alvo. Quando eu penso em alvo, eu penso em objetivo. Quando eu penso em alvo, eu penso em pessoas. Quando eu penso em alvo, eu penso em visão. Quando eu penso em alvo, eu penso em concentração. Quando eu penso em alvo, eu penso em posição. Por quê? Sem objetivo, não alcanço o alvo. Se não existir pessoas, não tem alvo. Se não existir visão, eu não enxergo o alvo. Se não existir concentração, eu não alcanço o alvo. Se não existir posição, eu também não alcanço o alvo. E quando nós pensamos em alvo, quando nós imaginamos alvo, nós também devemos levar em consideração que existem circunstâncias que podem atrapalhar de alcançarmos o alvo. Nós precisamos pensar que podemos ser atrapalhados no que diz respeito ao alvo. E quando nós pensamos em algo que pode atrapalhar, algo que pode impedir de alcançarmos o alvo, nós devemos pensar no ambiente. O ambiente ou local, eles podem interferir no resultado final alvo. Porque o ambiente, ele pode ser um impeditivo. O ambiente, ele pode ser influenciador do resultado. E quando nós pensamos em alvo, também pensamos no atirador. Por exemplo, quando um atirador ele quer atingir o seu alvo, ele precisa mirar o alvo. Só que não é apenas mirar. Quando um atirador ele quer atingir um alvo, ele precisa primeiro de objetivo. Segundo, quando um atirador quer mirar ou acertar ou atingir um alvo, ele precisa de visão. E quando eu falo de visão, eu não estou falando de uma visão comum. Um atirador ele precisa de uma visão diferente da visão natural. O atirador ele precisa de uma visão totalmente diferente, porque diante dele tem os obstáculos. Diante deles, o atirador ele sofre a interferência do ambiente. Para que o atirador acerte o seu alvo, ele precisa de concentração. Porque se ele não tiver concentrado, ele erra o alvo. Então, para um atirador acertar o seu alvo, ele precisa de posição. E é aqui que me chama a atenção,
Porque não é o atirador que escolhe a posição, mas sim o alvo. Não é o atirador que escolhe, eu vou atirar de pé, eu vou atirar de joelho, eu vou atirar deitado. É a posição do alvo que determina a posição do atirador. E quando nós pegamos esse exemplo e aplicamos na nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Quando nós observamos este exemplo e aplicamos na nossa vida espiritual, é da mesma forma. Por quê? Porque o nosso alvo é Cristo. Aleluia. Quem quer atingir este alvo precisa de objetivo. Quem quer alcançar este alvo precisa de visão. A igreja de Cristo é esse atirador. A igreja de Cristo precisa de visão. Não uma visão natural, precisa de uma visão sobrenatural, precisa de uma visão apurada, precisa de uma visão que a enxerga além do natural. Quem tem uma visão natural não atingirá este alvo. Este alvo, ele é enxergado por visão sobrenatural. Este alvo é enxergado por aqueles que têm uma visão além dos homens naturais. A terra possui uma visão natural, mas o crente remido e lavado pelo sangue tem uma visão diferente. Por quê? Olha que coisa interessante. Um atirador, ele não enxerga como uma pessoa comum. Um atirador, ele não tem o mesmo equilíbrio que uma pessoa comum. Um atirador, ele se porta diferente de uma pessoa comum. E o que nós aprendemos com isso? Um crente, ele não se comporta como uma pessoa comum. Um crente não tem o mesmo equilíbrio emocional que uma pessoa comum. Então nós precisamos do quê? De equilíbrio. Outra coisa, a igreja de Cristo precisa de concentração para atirar e acertar o alvo. Por quê? Porque se um atirador estiver desconcentrado, ele erra o alvo e pode comprometer pessoas ao seu lado, pode ter efeitos colaterais. E o que isso significa para a igreja? Se a igreja quer acertar o alvo, se a igreja quer alcançar o alvo, ela precisa de concentração, porque a falta de concentração interfere na minha visão. Todos aqueles que estão desconcentrados, automaticamente comprometerá a sua visão. Nós estamos aí acostumados a ver inúmeros crentes que estão com a sua visão espiritual deturpada. Nós estamos acostumados a ver que nós temos alguns crentes que têm a sua visão espiritual ofuscada, não consegue mais enxergar o alvo, não consegue mais enxergar o alvo. Por quê? Porque estão desconcentradas. Quem não tem concentração, não enxerga o alvo. Outra coisa, se um atirador ficar ouvindo a voz externa, se um atirador ficar ouvindo tudo o que lhe falam, e se ele ficar despercebido do movimento que está ao seu redor, ele não acerta o alvo. O que eu aprendo com isso? A igreja de Cristo precisa filtrar aquilo que ela está ouvindo, porque aquilo que eu ouço pode contaminar o meu coração, aquilo que eu ouço pode neutralizar a minha fé, aquilo que eu ouço pode fazer eu parar. Então nós precisamos pedir para Cristo que Ele santifique os nossos ouvidos. Nós devemos pedir para Cristo que Ele nos dê um ouvido santo para examinar, para filtrar aquilo que nós estamos ouvindo. Porque nós estamos num ambiente hostil. Nós estamos num ambiente que nós ligamos a televisão e nós ouvimos mensagens ruins. Nós estamos num ambiente hostil que não diz nada que nos alegra. Pelo contrário, tudo que tem se passado nos dias de hoje é caos, é morte, é tristeza. E muitas pessoas contaminam o seu coração com essas notícias. Tem muitos crentes que são pessimistas. Tem muitos crentes que são murmuradores. Nós precisamos tomar cuidado, porque os murmuradores, ele atrapalham a sua caminhada, ele atrapalha a sua fé. Então precisamos estar atento com aquilo
que nós estamos ouvindo. Nós precisamos estar atento com as informações que chegam ao nosso ouvido. A Bíblia fala dos 12 espias. A Bíblia diz que 10, a Bíblia usa assim uma expressão, derreteu o coração do povo. Muitos chegaram dizendo assim: não tem como possuir aquela terra, não tem como nós entrarmos nesta terra. E a Bíblia diz que derreteu o coração do povo. Mas existiam 2 assim: se o Senhor for conosco, nós vamos conseguir. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos chegar. Então olha como é importante você filtrar as informações, como é importante você cuidar dos seus ouvidos, como é importante você zelar por aquilo que você ouve. Por quê? Porque o que você ouve tira a sua concentração. O que você ouve pode comprometer a sua fé. Aquilo que você ouve pode desviar você dos caminhos. Aquilo que ouvimos afeta o nosso coração. Então nós precisamos tomar cuidado na concentração, porque o nosso alvo é o seguinte: a vocação, o prêmio que nós estamos aguardando. O nosso objetivo é um dia entrar nos portões eternos. O nosso objetivo é um dia morar com Cristo por toda a eternidade. E este prêmio é glorioso. Este prêmio tem um valor que não se pode calcular. Tome cuidado com a sua concentração, porque pode desviar você do caminho. Outra coisa, esses versículos que acabamos de ler, Paulo, ele usa 2 vezes aqui o verbo prosseguir. E quando nós falamos de prosseguir, quando nós olhamos para este verbo, ele está dizendo assim: ir adiante, não parar, não desistir. E o interessante é o tempo verbal que ele usa este verbo. 2 vezes ele diz assim: prossigo, prossigo. Paulo está conjugando este verbo no presente do indicativo: eu prossigo, eu vou adiante, eu não vou parar. Ele estava dizendo assim: nada me para, nada vai impedir que eu consiga alcançar o alvo. E quando nós olhamos para este contexto, quando nós olhamos para o tempo de Paulo, quando nós olhamos para o tempo atual, tem muitos crentes que estão conjugando este verbo no tempo verbal incorreto. Você tem crentes que estão conjugando este verbo no passado, no pretérito imperfeito. Tem muitos crentes que estão conjugando esse verbo assim: eu prosseguia, eu prosseguia. Sabe o que significa isso? Um tempo verbal que dá a conotação que você fazia algo, mas você parou. Paulo está dizendo: eu prossigo, ação, movimento, não vou desistir. Mas tem muitos crentes que estão usando o passado, pretérito imperfeito: eu prosseguia. Algo que ele começou e parou. O que parou você na sua caminhada? O que fez você desanimar? O que fez você parar no tempo? O que te fez? O que abateu a sua fé? O que fez você desistir desta caminhada? O que fez você tirar os olhos deste alvo? O Senhor te convida nesta noite para conjugar este verbo no presente: eu prossigo, eu vou em frente, eu não vou desistir. É isso que nós precisamos entender. Este verbo é muito importante. Prosseguir significa: eu não vou parar, eu não vou desistir até alcançar aquilo que eu quero. Eu não vou abrir mão deste alvo. Nada me para. Não conjugue eu prosseguia. Porque quando você diz eu prosseguia, não é o fim. Você pode colocar uma vírgula aí e Deus continuar escrevendo a história da sua vida. Você pode continuar, mas lembra que eu disse, um alvo, alguma coisa fez você parar, alguma coisa tirou seu foco, alguma coisa tirou seu objetivo, alguma coisa
desanimou você na caminhada, alguma coisa não te alegra mais. O que fez você parar nesta noite? Como você se encontra aqui nesta noite? O que você quer da sua vida espiritual? O Senhor está aqui nesta noite para mudar a conjugação verbal, para dar força para você continuar. Quando Paulo diz eu prossigo, ele diz assim: o Senhor tem me capacitado, o Senhor tem me dado força para ir além, para ir adiante. Eu não vou parar, eu quero alcançar esse alvo. Glória a Deus, aleluia. Tem outros crentes que estão conjugando este verbo no pretérito perfeito, dizendo assim: eu prossegui. Dá a denominação, a conotação de algo que acabou. Este verbo só pode ser conjugado eu prossegui para dois tipos de pessoa: aqueles que estão na glória. Eu prossegui significa assim: eu alcancei o meu alvo, eu alcancei meu objetivo. Ou se você está morto espiritualmente falando, porque eu prosseguir significa assim: acabou, para mim não dá mais, eu não quero mais, eu não quero ir além, eu não quero ir adiante. Mas nesta noite o Senhor te convida para dar continuidade nesta caminhada, porque nós estamos prosseguindo para um alvo, nós estamos trilhando uma carreira, e esta carreira só vai acabar o dia que você morrer com Cristo e for salvo, ou o arrebatamento da igreja. Enquanto você respirar, o verbo é eu prossigo, eu vou adiante, eu vou em frente, eu não paro. Eu prosseguia, não serve. Eu prosseguia, mas hoje o Senhor me levanta. Eu prosseguia, mas o Senhor me dá direção. Eu prosseguia, mas hoje eu levanto para glorificar o seu nome. Eu prosseguia, eu prossigo, eu vou em frente, eu vou adiante. Porque entenda uma coisa: quando eu falo de alvo, eu estou falando de objetivo. E quando eu atinjo o objetivo, Paulo diz o quê? Que tem um prêmio. E quando tem algo que você quer, você não desiste. Quantos jovens, principalmente os garotos, quando ele quer namorar uma garota, ele encara a cara feia do pai da moça, ele encara o não, ele encara tudo, mas ele não desiste. Ele jejua, ele ora, ele busca. Porque nós não vamos insistir por este prêmio que está guardando a igreja de Cristo, porque nós não vamos lutar por esta coroa que está prometida, que será dada pelo justo juiz. Quando nós queremos um emprego, quando nós queremos melhorar de salário, nós nos esforçamos, nós não abrimos mãos, nós prosseguimos. Porque não prosseguir com esta coroa? Porque não prosseguir com este alvo? Prossiga nesta noite, vai em frente, não desista. A ordem é marche, a ordem é vai em frente. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque nós estamos vivendo esses dois cenários: eu prosseguia e eu prossegui. Meu irmão, por que você prosseguiu? Porque me tiraram do grupo. Meu irmão, por que você prosseguiu e agora parou? Porque as pessoas me perseguiram. Meu irmão, por que você prosseguiu e não está prosseguindo mais? Porque me rejeitaram. Meu irmão, por que você parou? Porque ninguém dá crédito para mim. Aonde está na Bíblia que a perseguição, as pessoas que ficaram isoladas, é sinônimo de você parar? Pelo contrário, prossiga nesta noite, porque a força para prosseguir vem de Deus. Paulo até usa uma expressão: não que eu tenha alcançado, ou muito menos seja perfeito. Pelo contrário, não é isso. Eu prossigo porque eu sei quem me chamou. Eu prossigo porque eu conheço o Deus dos céus. Eu prossigo porque eu tenho convicção deste prêmio. Eu prossigo porque este prêmio traz regozijo na minha alma. Eu prossigo porque eu quero um dia entrar nos portões eternos. Esta força, este verbo no presente te dá força para lutar. Este verbo no presente, o verbo prosseguir, te levanta, te faz forte, porque é o Senhor que dá força. E qual que é o segredo para prosseguir? Paulo dá a receita aqui, no versículo 13. Olha o que ele diz: irmãos, quanto a mim, não me julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas
que atrás ficam. Qual é a receita? Sabe o que Paulo está dizendo nas entrelinhas? O meu passado eu deixei para trás. O meu passado, quem eu era, os meus erros, as minhas aflições, eu deixei para trás. Sabe o que está acontecendo hoje? Sabe por que muitas vezes estamos errando o alvo? Sabe por que muitas vezes nós estamos julgando o verbo eu prosseguia ou eu prossegui? Porque eu sou escravo do passado. Se eu não abrir mão do meu passado, eu fico escravo do passado. Tem muitas pessoas que são escravas do seu passado. E o que tem o passado? O que está no passado? Existe no passado as frustrações. Quantas pessoas são frustradas no seu passado? Quantas pessoas perderam no passado? Quantas pessoas têm um passado de glória e ele não vive como vivia antes, ele quer viver? Esquece o seu passado. Quem era Paulo? Paulo era um perseguidor. Quem era Paulo? Aquele que perseguia a igreja, aquele que blasfemava do evangelho. Mas ele conseguiu ir adiante, porque ele rompe com o seu passado. Porque quando eu não romper com o meu passado, o passado é o meu Senhor e o passado me escraviza. Quantas pessoas que sofrem coisas do passado? Ela apanhou, pessoas falaram algo dela, a mãe bateu nela, o marido bateu nela, e ela sempre fica chorando, remoendo. Quantas pessoas tomaram decisões precipitadas e ele não se perdoa, porque o seu passado cobra hoje. Mas nesta noite o Senhor diz para mim e para você: abra mão do seu passado e viva o novo de Deus, porque o melhor de Deus está por vir. Aleluia! Você quer um exemplo de frustração que está no passado? Existem muitas pessoas que ainda são escravas do seu passado no que tange vida sentimental. Quantas pessoas que são escravas do seu passado porque ela é frustrada sentimentalmente? Porque outrora ela idealizou um príncipe, e em poucos dias o príncipe virou sapo, e este sapo feriu. Este sapo abriu feridas nela, e ela vive presa no passado. Tem pessoas que dizem assim, eu já ouvi pessoas dizendo assim: homem não presta, mulher não presta. Mas por que não presta? Porque ela foi infeliz. A Bíblia fala assim lá em Jeremias capítulo 8 versículo 22, ali nesse capítulo a Bíblia está relatando a infidelidade do povo, a apostasia do povo, e no versículo 22 diz assim: não há bálsamo em Gileade, não há médico em Gileade para curar as filhas do meu povo. Nesta noite, este bálsamo não era aquele bálsamo que era jogado, que era usado como uma iguaria, um medicamento medicinal para curar a ferida, que era muito comum naquela época. O bálsamo aqui nesta noite se chama graça. O bálsamo que está sendo despejado nesta noite é a cura, é o perdão de Deus. Deus está dizendo para mim e para você claramente nesta noite: o que você fez ficou para trás, porque o novo de Deus está adiante. O que Deus tem para fazer é muito maior. Mas o que acontece? Eu sou escravo. Quem é escravo? Escravo não tem vida própria. Escravo não tem pensamento próprio. Escravo, ele come com o que o seu Senhor dá. O escravo, ele tem o seu temperamento, o seu equilíbrio emocional de acordo com o dia que o seu Senhor dá. Então escravo não tem direito de sorrir. Escravo não se alimenta com o que ele quer. Escravo não tem liberdade de ir e vir. Por quê? Porque é o Senhor que dita as regras. E tem muitas pessoas que estão tristes por causa das suas frustrações. Tem muitas pessoas que estão tristes por causa das perdas do passado. Mas olha que coisa interessante: o Evangelho é progresso. Prossiga para frente. Não existe prossiga para trás. Prossiga adiante. Então pensa comigo: cada passo que você dá para frente, você se distancia do seu passado. A ordem nesta noite é: marcha, prossiga, siga em frente. Porque quanto mais ele diz prossigo, significa o seguinte: o meu passado vai ficando para trás. Mas eu estou preocupado com o que vão falar de mim. Eu estou preocupado com o que as pessoas estão falando. Pouco importa o que as pessoas estão falando, porque o bálsamo que desce no céu desta noite é a graça, é o perdão, é o sangue que purifica, é o sangue que perdoa. Pouco importa o que vão pensar. Quem justifica a sua vida é Cristo. Glória! E as pessoas estão vivendo assim. Quantas perdas.
Tem pessoas que perdeu muito. Tem pessoas que perdeu a esposa, perdeu o dinheiro e perdeu a sua identidade. Identidade moral, identidade espiritual, identidade física. A pessoa, ela não se localiza, ela não se coloca. Mas nesta noite eu falo debaixo da graça de Deus. Eu falo debaixo do sangue. Tem cura de Deus para você nesta noite. Deus vai romper, porque Deus fala no meu coração. Ele quer começar um novo tempo na sua vida. Aleluia! Meu irmão, nós somos livres pelo sangue. Eu não quero crer nesta Bíblia e viver a mesma coisa todos os dias. Eu não quero ser chacota do diabo. Eu não quero ser escravizado pelo diabo. Eu não quero ser escravizado pelo meu passado. Porque a Bíblia diz: onde é o Espírito do Senhor, a liberdade. O sangue do Senhor me trouxe liberdade. Nada pode parar, porque a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficarão para trás e tudo se faz novo. Então é o seguinte: você errou, pode ter errado, mas está nesta noite aquele que não está assim, aquele que está de braços abertos para te perdoar e te escrever uma nova história. Por isso que ele diz nesta noite: prossiga. Prossiga, a ordem é prosseguir, a ordem é marchar, a ordem é essa. Fala com Deus nesta noite. Porque Paulo diz: não é que eu sou perfeito, não significa que eu alcancei uma perfeição, e minha perfeição está em Cristo. Mas o que ele está chamando? A individualidade da promessa, a individualidade do alvo. Porque se nós fizéssemos uma fila, colocasse um alvo ali na frente, cada um teria uma dificuldade diferente. Uns acertariam mais rápidos, outros precisariam de mais chance. Mas é isso que está claro aqui nesta noite, no que tange o nosso passado. Tem uns que erraram. Deus está dando uma nova chance, Deus está dando uma nova oportunidade. É isso que me alegra nesta noite. Não é a posição, o cargo, mas sim a graça de Deus que nos alcançou. Paulo diz assim, Deus diz assim: a minha graça te basta. Se fôssemos sentar, pode até ser que alguém falava: você vai para o lado esquerdo, você não tem mais chance. Mas eu entro diante de uma presença nesta noite que me dá uma oportunidade de escrever uma nova história. Eu entro diante de uma presença que dá a oportunidade de eu mudar a minha vida. E é isso que está acontecendo. O problema não está à frente, o problema está atrás. Por quê? Porque se eu caminhar com algum peso, dificulta a minha caminhada. Um viajante que ele sai com bagagem, vamos imaginar que ele vai fazer uma viagem a pé. Quanto mais peso ele leva na sua bagagem, mais rápido ele vai se cansar. Quanto mais peso ele leva na sua bagagem, a bagagem fica atrás. E essa bagagem pode ser experiências suas, pessoais. Pode ser as perdas que você teve. Pode ser as frustrações sentimentais, financeiras. Traz peso. Mas na viagem, quando você vai abrindo mão de alguma coisa e a bagagem vai ficando mais leve, você vai sentindo mais força, os seus passos vão aumentando, porque quanto mais peso você faz, você vai conjugar o verbo diferente, você vai conjugar eu prosseguia. E a ordem de Deus nesta noite é: abra a mão da bagagem e conjuga o verbo eu prossigo. É isso que Deus está falando conosco nesta noite. Prossiga, meu irmão. Abre mão da bagagem. Uma pessoa, um viajante, por exemplo, você vai viajar de avião. Existe o peso ideal, se não excede bagagem. Dependendo do tamanho do carro que você tem, se você levar muita bagagem, você vai ter que deixar alguém para seguir a bagagem. E nesta noite o Senhor está falando claramente: abra mão de toda a bagagem, porque a viagem prossegue, prossiga para frente. Não tem como eu prosseguir com peso. Prossiga, lá na frente que está o ganho, lá na frente que está a nossa vitória. Glória a Deus. A dificuldade é, Paulo diz, as coisas ficaram para trás. E no versículo 13, no final, Paulo pronuncia a coisa mais bela do Evangelho. A coisa mais bela do Evangelho não está relacionada a uma cura. A coisa mais bela do Evangelho não está relacionada a uma prosperidade. Olha o que Paulo diz no final do versículo 13.
e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Isso é o mais belo do Evangelho. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou rompendo, eu rompi tudo que ficou para trás, e agora eu estou me colocando na mão do Senhor para Ele escrever uma nova história. Sabe quando o passado serve para mim e para você? Quando Ele ensinar o presente, quando Ele ensinar o futuro. Por quê? Olha que coisa interessante. O passado nos para, o presente é hoje, e o futuro é avante. Só que alguma coisa, quando eu uso o meu passado, os meus erros, as minhas decisões sem pensar, e examino as minhas decisões agora, o passado ele pode servir só para isso, mas você não carrega como bagagem, você agora traz como experiência para prosseguir. Então o que nós temos que aprender aqui nesta noite? Porque o melhor está por vir, está adiante. E o que ele estava dizendo? Eu não quero mais viver o que eu vivia ontem. O ontem ficou para trás. Eu quero novidade de vida, e Deus tem novidade de vida. Sabe por quê? Sabe por que muitas pessoas não vivem o novo de Deus? Sabe por que muitas pessoas não conseguem ser renovadas por Deus? Porque estão vivendo do passado, estão vivendo da glória do passado. Tem muitas pessoas que não conseguem perdoar, tem muitas pessoas que não conseguem abrir mão de tudo, porque o novo de Deus está diante. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, está diante. Paulo estava dizendo assim: a perseguição não vai me parar. E ele foi perseguido. As lutas não vão me parar. Sabe por quê? Porque era nítido o alvo nos seus olhos, era nítido o alvo, ele enxergava nitidamente o alvo, ele enxergava cada vez mais perto, porque quando você vai prosseguindo, você vai marchando dia após dia, o alvo vai se aproximando. Quanto mais perto do alvo, mais fácil de acertar, quanto mais distante do alvo, mais difícil. Mas quando ele fala eu prossigo, significa o seguinte: eu estou chegando perto do alvo, eu estou próximo do alvo, eu não vou parar. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece aqui? É a coisa mais maravilhosa do Evangelho. Não tem aqueles crentes que parou por quê? Porque eu fui perseguido. Paulo está dizendo o seguinte: perseguição não vai parar, é agora que eu vou intensificar o passo. Está perseguindo? Então eu já fui perseguido. As lutas para aquele que está próximo do alvo impulsiona a passada, aumenta a passada. Quanto mais perseguido, mais força no passo. Quanto mais perseguido, mais graça de Deus. Quanto mais perseguido, mais visão de Deus. Ele vai tendo intimidade, Deus vai dando visão. Porque, olha que coisa interessante, quando você chama um atirador, ele não é um atirador qualquer, ele é chamado de atirador de elite. É um grupo seleto. E a visão deste homem, ele tem olhos igual eu e você, mas ele enxerga além do obstáculo. Dependendo se o alvo está em movimento ou se o alvo está parado, não assusta ele. Ele fica ali concentrado. Ele fica ali concentrado, ele fica mirando o seu alvo, e quanto mais experiência ele vai tendo, mais certeiro é o tiro. Quanto mais tempo ele vai treinando, mais certeiro é o seu tiro. E o que nós aprendemos? Quanto mais caminhamos com Cristo, quanto maior as lutas vêm vendo na nossa vida, quanto maior é a aflição da nossa vida, quanto maiores as frustrações da nossa vida, mais vamos crescendo na graça e no conhecimento. Porque como que eu conheço a Deus? Eu não conheço um conhecer a Deus numa praia deserta tomando água de coco. Você pode ouvir experiências de homens da Bíblia de hoje que conheceram a Deus nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade. Então entenda uma coisa: quando você diz assim, eu prossigo adiante, sabe o que está acontecendo aqui agora? As lutas agora para nós não é para deixar você de cabelo em pé. As lutas agora serve como algo que impulsiona você. Você agora, você passa a ver diferente. Tem pessoas que o mundo está sobre ela, tem situações diversas. Tem pessoa que uma unha encrava, ela entra em desespero. Tem pessoa
pessoa que o papagaio dela não canta mais, ela entra em desespero, ela pede oração para todo mundo, mas tem pessoas que estão no exército contra ele, mas ele aprendeu com Cristo, ele conhece o lugar secreto, ele fala com Deus, ele tem uma fé inabalável, ele fica firme, porque ele sabe que a qualquer momento o seu Redentor vai se levantar para te dar vitória, ele sabe que a qualquer momento o laço do diabo será desfeito, porque ele tem intimidade com Deus. Por isso que ele diz: eu sigo adiante, eu vou em frente, eu estou prosseguindo, porque quem prossegue está em movimento. Pode perceber, eu prosseguia, parei. O carro pode ser novo, se ele ficar um ano sem ligar, vai juntar poeira nele, vai perder a beleza, vai arriar a bateria e você vai precisar dar um tranco nele. Mas se você tiver um carro velhinho e manter a manutenção, e ele está sempre em movimento, e você encostar do lado daquele carrão, dali um ano o carrão vai ficar parado, e o carrinho velho vai adiante, porque ele está em movimento. Crente que está parado, ele fica preso, mas crente que está em ação, ele vai dando vitória. Tem luta, tem vitória, tem luta, tem vitória, tem intimidade com Deus, está orando, Deus vai enchendo a graça, e cada passo avante, Deus vai dando graça, Deus vai dando força, Deus vai dando conhecimento, Deus vai dando autoridade. Então se movimenta nesta noite, vamos prosseguir, porque nós vamos nos encontrar no céu. O céu é a nossa morada, é o céu que nós vamos vamos lutar porque há poder no sangue, vamos lutar porque a graça de Deus nos alcançou, a sua graça nos basta. Aleluia. Mas isso tem que ir adiante, tem que ir adiante. Aleluia. Hoje eu vi uma reportagem que diz assim: aumentou o índice de obesidade no Brasil e já está no índice de alerta para a Organização Mundial da Saúde. Aí você vê, o problema não é no comer, o problema é que estamos se exercitando pouco. Porque se você comer e se exercitar, aquilo que você come você gasta, e a fé é a mesma coisa. Nós estamos se engordando, nós temos culto a todo instante, temos liberdade, mas é hora de pôr em prática. Eu não aguento luta. Os homens heróis da fé, os apóstolos, os discípulos, de Atos para frente, foram testados no fogo, eles foram provados. Eles não tinham ouro e prata, mas tinham levante e ande em nome de Jesus. Eles não eram doutos. A Bíblia diz que não existia ali doutores, não existiam homens com hermenêutica, não existiam tantos doutores. Nós estamos repletos de doutores hoje, mas esses homens doutores que falam grego, que falam latim, que falam inglês, não chegam nem aos pés. Eu não vou nem falar do tempo do irmão Canaã. Tem muitos homens que nem falavam português, mas quando tomavam o microfone, Deus usava em profecia, Deus usava em revelação, Deus curava, Deus levantava morto porque tinha intimidade com Deus. Tinha homens que não tinham um bom convênio médico, mas quando a criança ficava doente, ele orava, eles viam uma mão que curava a criança. Eu gosto de sempre para trás ouvir testemunhos antigos. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho glorioso. Uma irmã que era do círculo de oração, ela tinha 6 filhos, morava na favela. Dentro do seu quarto, da sua casa ali, do seu casebre, existiam muitos ratos. Além de ter um filho, ela dividia comidas com os ratos, porque os ratos nem comiam. Mas ela era muito responsável, tinha um compromisso com Deus, com a igreja, e ela saía para o círculo de oração. Um belo dia, ela volta e vê algo na sua casa, um monte de gente, e ela chega lá, o que aconteceu? As 6 crianças dela viu um pozinho, pensou que era leite, colocou água e tomou veneno de rato. As 6 crianças vieram a óbito. E a multidão ali, a comunidade queria matá-la. Tá vendo? Essa crente é maluca, essa crente é irresponsável, essa crente não liga, só fica na igreja fazendo o quê? Porque ela anda fazendo com o pastor. E ela foi para o hospital. O médico chegou assim: eu tenho uma notícia boa para você, tem uma notícia ruim. Você quer ouvir qual primeiro? Fala a boa primeiro. 3 dos filhos conseguimos salvar, os outros 3 vieram a óbito. Aí ela disse assim que o Espírito Santo tomou ela. Ela falou assim: traz os 6, coloque na sala. Mas o médico falou assim: a senhora é maluca? Traz os 6. E o médico obedeceu.
E ela sentou na porta da cama, sentou na cama, na beira da cama e disse assim: Senhor, eu só vou sair daqui quando o Senhor me devolver os meus 6 filhos, porque eu não estava brincando, eu estava fazendo a sua obra. Aí o Espírito Santo falou assim para ela: põe a boca no pó, põe a cara no chão. Ela foi orar. Aí o médico começou a chamar a atenção, eles começaram a sentir algo diferente ali dentro daquele quarto, eles estavam sentindo algo tremer, e chamou a atenção do hospital, e eles começaram a ficar ali, e os outros 3 que não aconteceu nada, estavam dormindo, ela orando, chorando, falou: eu não vou sair daqui enquanto essas crianças não ressuscitarem. Aí as pessoas falaram: para não, Deus falou para mim que eles vão ressuscitar, Deus falou para mim que eles vão ressuscitar. E ela ia lá e nada, daqui a pouco ela ouve um choro, ela se levanta, ela pensou: deve ser um dos meus filhos que acordaram. Quando ela se levanta, os 3 estavam de pé, chorando: mamãe, onde nós estamos? E para a glória de Deus, aquele hospital de uma mulher indulta, ela pensou que o Senhor ressuscitou. Sabe por quê? Porque este Deus é poderoso. Sabe por quê? Porque ela sabia, ela conhecia Deus. E porque isso não acontece hoje. Porque isso não acontece hoje. Eu creio neste Deus e eu tenho falado para Deus: Deus, faz dos meus olhos verem milagre, porque esta palavra é viva, esta palavra é verdadeira. Mas o que está acontecendo? Estamos presos em bagagem. É muita bagagem, é muito enfeite, é muito blá blá blá, é muito ensaio, é muita coisa, é muita palavra com toda eloquência, muita palavra bonita. Você viu que a irmã Carla falou? E a irmã Carla e a irmã Carol, uma oração simples, e Deus respondeu. Nós estamos muito intelectual com Deus, nós estamos muito pavão emplumado com Deus, e Deus é aquele Deus da simplicidade. E aí o médico, para terminar, o médico chega assim: ó, agora a senhora leva os 6 para casa e dá muito leite para ele. Ela falou assim: doutor, eu não tenho nada no bolso. O médico falou assim: ó, Deus vai colocar um encanamento de leite. Ela falou que chega na sua casa, a vizinhança vinha de todo lado, tanto de leite que chegou naquela casa. Sabe por quê? Porque Deus conhece os seus. Sabe por quê? O novo de Deus está diante. Sabe por que nós não conseguimos viver o novo de Deus? Porque nós estamos parados. Pensa comigo: como eu vou viver o novo de Deus se eu estou parado? Como eu vou viver o novo de Deus se eu estou atrás? O novo de Deus está avante. Prossiga, porque o milagre está diante. Prossiga, vai em frente, não desista, não para. Não está perdida a sua vida, não está perdida. Mas o médico disse: não está perdida. O advogado disse: não está perdida. Falaram que não existe probabilidade, 0,1%, mas a última palavra vem de Deus. Eu creio que a última palavra é de Deus. Vamos firmar no meu coração, vamos firmar no seu coração. Existe a última palavra. Eu quero conhecer o Deus das Escrituras. Eu quero conhecer este Deus que fez o sol parar. Eu quero conhecer este Deus que andou sobre as águas. Eu quero conhecer este Deus que diga: levante e anda. Eu quero conhecer Deus que cura câncer, que cura doenças incuráveis. Eu quero conhecer o Deus que abre portas. Eu quero conhecer o Deus que levanta. Eu quero conhecer o Deus do renovo. Eu quero conhecer o Deus que ressuscita. Eu quero conhecer o Deus que enche a casa. Eu quero um dia ainda, antes desses olhos fecharem, o Jesus me arrebatar com a igreja. Eu quero ver doenças incuráveis. Eu quero ver um morto se levantar. Eu quero presenciar dentro da igreja, como dia de Pentecoste, a glória descer na casa, e pessoas são cheias do Espírito Santo. Esses olhos, essa promessa. Ele não é um Deus gagá, ele não é um Deus fraquinho, ele é um Deus santo, verdadeiro. A Bíblia diz: ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isso é para nós. Sabe por que não está acontecendo? Porque estamos conjugando o verbo prosseguir no passado. Eu prosseguia. Quem prosseguia não vê mais. Quem prosseguia não vê mais milagre. Quem prosseguia não vê mais batismo com o Espírito Santo. Quem prosseguiu, ou ele está na glória com Cristo, ou ele está parado. Mas quem prossegue vê milagre. Jesus prosseguia.
ia, aquela multidão apertava, a mulher do fluxo de sangue tocava, e em virtude dele sair, ele era curado. Jesus prosseguia, o povo ia com ele, milagres aconteciam. Vamos prosseguir, porque Jesus está caminhando. Prossiga diante dele, porque os nossos olhos verão. Isto não é história, isso está contra a medicina, isso está contra o sistema, isto é real, isto é mais real do que você imagina. Isso é para mim e para você, porque se não for, não existe classe. A Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Isso não ficou no Antigo Testamento, isso não ficou para um grupo seleto. Isto é para a igreja de Cristo, isto é para a noiva do Cordeiro. Então vamos clamar para que Deus opere o seu milagre, vamos clamar para que Deus derrame poder. Isto é para a igreja. Nós somos uma igreja, a igreja Assembleia de Deus. Ela é uma igreja que nasce no mistério de Deus, ela é uma igreja de poder, ela é uma igreja que tinha intimidade com Deus. Esses irmãos do passado, de 100 anos atrás, de 40, 50 anos atrás, eles viam face a face, eles se beneficiavam de Deus, e nós precisamos ouvir isso. Mas qual é o segredo? Prosseguir. Você pode ver, em todo sentido, em toda a área da vida, quem não prossegue, ele perde aquilo que ele tem. Pode observar. Aquele que não vai prosseguindo na sua vida profissional, ele fica para trás. Vem uma geração nova e toma o lugar dele. Todo marido que não prossegue no relacionamento com a sua mulher, mais cedo ou mais tarde, vai vir alguém e vai levar. Todo obreiro que não prossegue em buscar a Deus, em estudar as Escrituras, ele fica para trás. A nossa vida é assim. Todo país, toda nação que não prossegue em combater a mortalidade infantil, ela vai decaindo. Todo país que não busca a mudança, saneamento básico, eles vão caindo na colocação do nível mundial. Observe que existem o G20 e o G8. São grupos seletos. Mas quem entrou lá? Pessoas, países que fizeram diferente. Pode observar. Em tudo que nós vamos fazer, se você não prosseguir, se você não está, eu prossigo. Prosseguir é sinônimo de movimento. Prosseguir é sinônimo de esforço. Prosseguir é vontade de crescer. Prosseguir é estar sempre se conectando com a realidade. Porque quem prosseguia parou no tempo. Quem prosseguiu morreu, mas quem prossegue está vendo sempre o novo de Deus. Quem está prosseguindo está sempre tendo renovo, novidade de Deus na sua vida. Quem está prosseguindo, Deus está sempre revelando o oculto profundo. Quem está prosseguindo está fazendo a diferença no meio dos iguais. Quem está diferente, quem está prosseguindo, está vivendo. Porque olha a máxima hoje dos casamentos hoje. Desculpe até a expressão que eu vou falar. É comum você ouvir assim: quem é casado não tem mais relação sexual. Isso aí ficou para os solteiros. Onde eu ouvi isso? Por quê? Porque está dizendo assim, caiu na mesmice. Mas quem prossegue com Cristo, Deus enche até o seu quarto, Deus enche até o seu relacionamento. Quem anda com Deus, quem prossegue com Deus, até o seu relacionamento cuida, até o seu relacionamento se torna novo. Quem prossegue com Deus, até a sua visão espiritual muda, porque Deus, quem anda com Deus, quem prossegue, Deus tem novo a todo instante. Deus tem algo novo a todo instante. Quem prossegue com Deus é cuidado de Deus. Quem prossegue com Deus tem uma saúde que Deus dá para ele. Quem prossegue com Deus tem o guardar de Deus, tem a providência de Deus. Quem prossegue com Deus tem o cuidado. Quem prossegue com Deus descansa, porque o Senhor cuida das suas finanças, o Senhor cuida da sua família, o Senhor cuida de tudo que é seu, porque você prossegue com Deus, você anda com Deus. Quem está andando com Deus vive em novidade de vida. Deus sempre tem algo novo para aqueles que prosseguem com Ele. Deus é um Deus de novidade, Deus é um Deus de surpresa, Deus é Deus que
traz algo novo. Deus traz renovo espiritual. Deus traz novidade espiritual. Deus enche, Deus traz esperança no mundo sem esperança. Deus confirma no seu coração o seguinte: a igreja subirá. Então você se alegra. Está difícil, vem aquele renovo. Eu não vou conseguir. Você levanta diferente. Não aconteceu nada aparentemente, mas você sente o renovo de Deus, porque você está prosseguindo. Sabe por quê? Prossegue do lado de alguém que é negativo. Prossegue do lado de alguém que é murmurador. Você vai julgar se eu prosseguir. Mas prossegue com aquele que é dono do ouro e da prata. Aleluia! Prossegue com aquele que é o autor da vida. Você sempre terá ânimo, sempre terá força. E eu nunca vi, eu desconheço quem andou com Deus, quem prosseguiu com Deus, independente do problema. Deus deu a solução. Deus é o Deus de novidade. E eu falo de um Deus que mudou a história. Eu falo de um Deus que tem cuidado da minha vida. Eu falo de um Deus que tem cuidado da minha família. Eu conheço um Deus há 17 anos. Eu não falo que eu tenho 39, eu tenho 17 anos, porque foram os 17 anos mais gloriosos, os 17 anos mais vividos com lutas, com dificuldade, mas eu tenho visto a boa mão de Deus. Eu tenho visto a mão de Deus me guiando. Eu tenho visto que lugares que eu não chegaria, mas a boa mão de Deus me levou. Eu tenho visto um Deus que cuida de mim. Eu sempre só falava para Deus: Deus, meu pai e minha mãe nunca se separou, mas eu falava: Deus, um dia eu quero uma família. Senhor, um dia eu quero um lar. O Senhor me deu um lar. O Senhor me deu um lar. Eu lembro que eu era criança ainda, pré-adolescente, e eu falava: Deus, eu quero dar uma casa para minha mãe. Senhor, eu quero honrar o meu pai e minha mãe. Aos 24 anos, 3 anos de caminhada, Deus abriu essa porta. A minha mãe e meu pai faleceram, mas esses olhos viram uma promessa se cumprir. Isso me alegra muito. Outro dia eu falava para Deus: Deus, não precisa dar mais nada. Aquilo que eu mais almejava, o Senhor alegrou o meu coração, o Senhor alegrou a minha alma. Mas é um Deus, eu disse e reafirmo, Ele é um Deus de novidade. Eu já tenho orado: Senhor, agora eu não quero mais filho, agora eu só quero carregar os meus netos. Prepara um homem de Deus para minha filha, prepara uma mulher de Deus, porque ainda esses braços podem ser o último presente que o Senhor me deu. Um dia eu quero subir no altar e apresentar os meus netos ao Senhor. Um dia eu quero fazer o casamento, e aí o Senhor pode me recolher, o Senhor pode me levar para a glória, porque este Deus é o Deus de novidade, este Deus é o Deus de promessa. Para encerrar, eu terminei a minha faculdade em 2013, pós-graduei em 2014, estava ali tentando prestar o exame de ordem, e era uma barreira. Chegava na hora da prova, dava um apagão, e nada de conseguir. Fiquei 2 anos, eu desisti. 2 anos, falei: não vou prestar mais. Aí outro dia minha mulher falou: vai prestando, porque senão daqui a pouco você vai ficar desatualizado. Aí eu voltei a me esforçar, voltei a fazer a minha parte. Aí fui para o exame, passei da primeira fase, fui para a segunda fase. Aí eu tenho direito a uma repescagem, faltou 0,65 para eu entrar. Fiquei desanimado. Aí um dia estava ali no santuário, Deus usou uma senhora de coquezinho, e ali lá não tem costume disso. A mulher veio até mim, ela diz assim: varão, o Senhor manda te dizer que aquilo que você veio pedir hoje, o Senhor vai te dar. Oh, glória a Deus! E ali eu estava pedindo: Senhor, joga por terra esse impedimento. Aquele dia que eu fui fazer a prova, foi diferente. Eu sentia que eu estava sendo carregado. E a hora que eu fazia a prova, a minha mente se abriu. A minha mente, eu não conseguia terminar a tempo, era um impedimento, dava uma canseira. Mas aquele dia foi diferente. E aí agora no dia 10 de setembro, eu preocupado, será que Deus já tinha eu tinha comentado com ele: eu já fiz até inscrição para outra prova, que eu estou aqui. Deus falou, mas eu fiquei meio naquela, para não perder a inscrição, eu vou tentar de novo. E o resultado estava para sair 10 horas da manhã, e nada, se jogava um CPF no sistema, e o sistema caía. Eu fiquei preocupado, será que foi? E eu não conseguia ver, e era 3 horas da tarde. Aí quando foi 3 horas, eu joguei meu CPF lá,
E eu fui aprovado. Eu fui aprovado e o Senhor foi glorificado. Deus honrou a minha fé. Deus foi comigo, mas eu fiz a minha parte. Isso me alegra muito. Eu não falo para a minha glória, eu falo para a glória de Deus. Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel na minha